é a oração. Mas antes, se pudermos nos colocar em pé, vamos adorar a Deus. Faça algo novo em mim, algo novo em mim, algo novo em mim, toda honra, toda glória, todo louvor, toda
adoração a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Não nos deixe sair deste lugar como que a área que o Senhor quer nos quebrantar, oh Deus, faça segundo a sua vontade. Em nome de Jesus. Mas só nos molde para nos conformarmos a Ti. Faça-nos úteis nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Porque cremos que o Senhor virá a nós e fará para si um grande nome. Em nome de Jesus. Fala-nos, ó Deus. Impacte-nos outra vez. Em nome de Jesus. Nosso Senhor e Salvador. Oramos agradecidos. Amém. Amém. Por favor, pode se acomodar. Quero agradecer pelo privilégio de estar à vossa frente nesta tarde. Não quero assumir que é por mérito, é por graça. Poderia estar outra pessoa aqui em meu lugar, mas Deus quis que fosse eu estando aqui nesta tarde. Jovens, quando você vai a um encontro onde vai se falar de Deus, sempre crie expectativa de ir lá com alguma coisa para anotar. Há coisas que Deus nos diz de forma profética, ou até sob forma de promessa, que podem se tornar fardos para a nossa jornada e se tornam pontos de oração para vermos Deus fazendo algo em nosso tempo e em nossa geração. Daí que parte do que é importante nós começarmos a nos disciplinar é começar a registrar os pequenos indícios de discursos de comunicação de Deus para o nosso tempo. Eu quero falar sobre liderança do corpo, domínio próprio. Esta é a proposta que me foi dada. Mas esse tema, liderança do corpo, assim como ele está, soa muito sofisticado. Porque o mesmo é, em outras palavras, equivalente à mordomia do corpo. É a ideia de como você, que diz ser nascido de novo, deve permitir o teu corpo ser usado, ou como você mesmo usa o seu próprio corpo. Porque o domínio próprio vai muito ter a ver com aquilo que você se permite fazer ou deixa os outros fazerem com o seu corpo. E é interessante notar que o corpo é um dos elementos importantes que a Bíblia não descarta no nosso processo de conversão. Aliás, a evidência de que você pertence a Ele é quando o teu corpo é submergido sobre as águas, como uma indicação de rendição que você já fez no teu espírito. Daí que nós não somos uma igreja liberal, que aceita que não, Jesus só está interessado com o seu espírito. Como você usa seu corpo, não nos importa. Não, nós não defendemos isso. Por quê? Porque quando lemos e entendemos das Escrituras, compreendemos que é a totalidade do que eu sou que deixa de pertencer a mim e passa a pertencer àquele a quem eu digo estar a servir. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, 19 e 20, nós, no Seminário dos Homens, usamos esse texto para explicar uma ideia lá. Mas para hoje vamos usar o mesmo texto para comunicar uma outra verdade para o nosso contexto. Deixa só ir lendo diretamente no versículo 18. A Bíblia diz: fuja da imoralidade sexual. Alguém tem no versículo 18 uma versão diferente que está escrito: resista à imoralidade sexual. Queremos ver essa versão para tirarmos uma lição dele. Alguém tem essa versão assim? Ok? Por que você não tem resiste à imoralidade sexual? Porque imoralidade não é para se resistir, é para se fugir. Não é?
Sim, não é uma coisa que você diz. Há um irmão que eu conheci há algum tempo, foi um seminarista aqui. Ele estava viciado à pornografia. Então ele dizia que não, eu quero ver se ainda a coisa me cria sensações do corpo, né? Só quero saber se a coisa ainda vai me incomodar um pouco. As escrituras são categóricas. Fuja da imoralidade sexual. Por quê? Porque todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem pecar sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês, é santuário do Espírito Santo? O que é santuário do Espírito Santo? É o corpo de vocês, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Qual é a conclusão? É que devemos glorificar a Deus com o seu próprio corpo. Então, Deus está interessado com a forma como você usa o seu corpo. É a partir desta indicação que nós podemos concluir que quando estamos em Cristo, não fazemos com o nosso corpo aquilo que nos der na cabeça. Aliás, você não usa qualquer coisa para cobrir o corpo onde o Espírito Santo está a viver. Por quê? Porque você estará a denigrir ou a ofender aquele que você diz carregar. Não é? Porque se o Espírito Santo está em você, então tudo em você deve comunicar essa ideia de quem você carrega. Quando falamos de liderança do corpo, bom, eu vou ter problemas em colocar esse tema nesses moldes, Sua Excelência. Porque vai nos dar a conotação da dimensão de tratamento, não tão como de governação. Sim, até pode ser de governação, mas não no sentido de liderança como tal, mas no sentido de postura desse mesmo corpo. Vamos entender que Deus não só colocou esse elemento a partir do Novo Testamento. Essa exigência não começa no Novo Testamento. No Antigo Testamento, há aqueles que Deus separou para Ele mesmo. Ele também instruiu alguns para que tivessem uma postura específica. E esses são chamados de nazireus. Temos na Bíblia não só homens que a Bíblia elogia pela sua postura na juventude e até na velhice, de como se portaram com seus corpos, mas temos pessoas também que a Bíblia condena pela forma irresponsável como elas se portaram. Parte do que a Bíblia nos recomenda fazer como cristãos é que a forma que você trata o outro é a forma como você trataria a si mesmo. Ou seja, o tipo de respeito que você deve dar ao outro é proporcional àquele que você daria a si mesmo. Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 36, Jesus lembra este novo mandamento. Há uma questão que foi feita a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento com promessa. Não tem promessa aí.
Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar ao seu próximo como a si mesmo. Mas aqui é importante explicarmos uma coisa, porque é esse texto que às vezes usamos para cometer alguns tipos de pecado, como de lascívia, promiscuidade e por aí em diante. Deixa eu começar com a explicação de que o que é o corpo? O que é o corpo? O corpo é a estrutura física e material que, juntamente com a alma e o espírito, eles constituem o ser humano. Ou seja, em outras palavras, o corpo é essa carcaça visível que você tem, que dentro dela está contida a alma e o espírito. É essa combinação que nos leva a concluir que você é pessoa. Essa estrutura, ela não só é tangível e visível, mas é aquilo que, quando Deus remove a essência do que você é, que é o espírito, né, nós depositamos na terra. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 ao versículo 28. Lemos ali Deus dizendo a si mesmo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ele molda ali uma estrutura de barro e depois ele sopra a essência dele. Né? É sabido que no processo criativo de Deus, em Gênesis capítulo 1, Deus só declarou para que coisas viessem à existência. Mas quando chegou a vez do homem, Deus teve que moldá-lo. Daí que o homem tem uma estrutura, né? E essa estrutura contém lá a alma e o espírito. Se quiséssemos trazer uma definição muito mais rápida do que é o corpo, diríamos que o corpo é a porta de entrada de informação para a alma e para o espírito. Se quisermos ferir você na sua alma, que é a dimensão da sua emoção, vamos ter que usar palavras para ferir a tua autoestima, que é a dimensão da sua alma. Se quisermos tornar você inoperante e infrutífero no espírito, é só te encorajar a não orar e ler sua Bíblia, e que gradualmente a morte espiritual passa a ser a sua experiência. Então, independentemente do que quiser se fazer com o teu espírito e a tua alma, o meio que é usado para trazer essa comunicação é o teu corpo. É o teu corpo. É a dimensão material que é visível no ser humano. Mas ao longo das Escrituras, esse mesmo corpo foi tipificado ou foi conotado com outras funções. Quando lemos a 2 Coríntios, muito rapidamente, no capítulo 5, outra vez, eu sempre crio esboços aqui, então esse estudo você vai continuar em casa, é só correr comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, nos versículos 1, a Bíblia traz ali uma analogia sobre o que o corpo é na perspectiva de Deus. A Bíblia diz que, no versículo 1, sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então, o corpo é também considerado um edifício. É considerado, na perspectiva de Deus, uma infraestrutura onde ele faz residência em nós. Estou a tentar estabelecer um aspecto. O homem, o corpo, é como uma criatura perecível. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 24. Quer dizer o quê?
que esta estrutura física que nós temos vai desaparecer. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 24. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A ciência, ela vai nos afirmar que o corpo é constituído por vários elementos químicos, não é? Nomeadamente, cálcio. Bom, deixa ela não ir muito longe aqui para não. Mas eu sei que no corpo nós temos ferro, né? Sim. Nós temos potássio, temos oxigênio, temos fósforo, temos manganês, Mas há um estudo científico que já foi feito também, que defende que todos esses elementos químicos que você tem no corpo são também encontrados na Terra, onde nós fomos formados, não é? Nós somos a extensão daquilo que Deus nos fez. Nós somos conotados, a partir das Escrituras, como um tabernáculo, como uma tenda, que é para a habitação de Deus. Nós, no texto que acabamos de ler, em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19, vemos que somos ditos ou somos chamados de templo, onde o Espírito Santo reside. No livro de Lamentações, no capítulo 4, no versículo 2, a descrição que se faz do corpo é que o corpo é um vaso de barro. É a mesma construção que temos em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7, e 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 20 a 21. Esta designação tem o objetivo de quê? Demonstrar que o nosso corpo tem uma natureza frágil. Nós fomos construídos, mas temos uma natureza frágil. Mas nessa fragilidade é também importante destacar que Deus deu uma utilidade específica e concreta para o uso enquanto estivermos nessa dimensão terrena. Por quê? Que é importante entendermos sobre o nosso corpo. Falamos de liderança do corpo, não é? Por que é importante você entender? Primeiro, o teu corpo. É importante entendermos que este corpo é tudo isso que eu acabei de dizer, para conseguirmos valorizar e agradecer mais a Deus, porque o corpo humano, ele não foi criação sua. Ele não é invenção sua. E não sendo invenção sua, não cabe a você determinar como esse corpo deve ser usado. Deus criou o homem com todo o cuidado especial. E talvez deixa-me trazer o seguinte: nenhum de vocês é produto de acidente biológico. Mesmo que teu pai te diga, olha, nós já tínhamos feito o planeamento, só que você apareceu assim. Não é? Você não é, aos olhos de Deus, um projeto falhado. Deus não te vê como um erro. Não. Porque Ele criou você. É daí que o controle de sua vida, ele não depende primeiro de você. Mesmo que teu pai te rejeite, a tua mãe te rejeite, há um criador desse corpo que é importante você valorizar. Por quê? Porque o nosso corpo foi criado por Deus. E Deus relata o processo da criação em Gênesis 1, 27 e 26. Deus nos criou para Ele. Salmo 139, no versículo 14, o salmista entendeu que ele não foi produto de acidente, e ele conclui: eu te louvarei, porque de modo tão admirável e tão maravilhoso fui formado. Todos nós fomos moldados por Deus, fomos construídos por Deus.
fomos feitos por quê? Por que é importante entendermos o nosso corpo? Porque o nosso corpo foi remido por Deus no processo da redenção. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 20. A redenção, ela não alcança só a nossa alma, mas também o nosso corpo. Não só é a alma que é aperfeiçoada para entrar na glória, mas o nosso corpo também, ele será glorificado para desfrutar das bem-aventuranças que são reservadas para os filhos de Deus. Filipenses, no capítulo 3, no versículo 21, Paulo afirma nesse texto que pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará aos nossos corpos humilhados, se tornando semelhantes ao corpo glorioso de Cristo Jesus. Então, o nosso corpo não só tem utilidade temporária aqui na terra, mas ele também terá uma utilidade no processo transformativo e transformacional de Deus no momento glorioso. Agora, se você me perguntar, e aqueles irmãos que foram comidos com leões e crocodilos, como é que os corpos deles vão ser resgatados? Esse era o maior medo dos egípcios. Se você quisesse dar a um egípcio uma morte desesperadora, era só dizer: vou te atirar aos crocodilos. Porque ele ficava sem corpo para passar para a vida seguinte. Não é? Como é que então eu vou gozar a eternidade na outra vida se não tenho corpo? Essa teologia não existe. Deus não precisa de teu corpo para te criar de novo. Mesmo que você tenha sido morto, esmagado completamente, e no seu caixão só enterremos tua mão, por exemplo, né? Deus tem capacidade de te reconstituir de novo. Afinal, não foi ele que começou a te fazer? Então ele ainda tem poder de trazer de volta. Mas para alguns de nós, sim, alguns que nós não morremos até o Senhor vier, sim, vamos ser simplesmente atualizados, não é? Vamos ser atualizados. E a atualização qual é aqui? É que ele transformará aos nossos corpos humilhados. Humilhados como? E por quê? Pelo pecado. Sabe, irmãos, não existe maior forma de humilhação no mundo do que você viver debaixo da autoridade e domínio do pecado. Vamos imaginar, eu sei que ninguém de vocês bebe aqui. Esse é um saber otimista, não é um saber factual. Mas eu decidi que eu nunca vou beber álcool. Pela forma como eu vejo, como aquela coisa ali humilha os nossos irmãos. Já viram um irmão com aquela garrafinha ali? Há um aspecto interessante daqueles irmãos. Eles nunca caem no espinhoso. Né? Eles sempre travam ali. Eles caem em qualquer outro lugar. Mas eu estava na zona verde. Vocês estavam juntos com o irmão Juventus. Ali na ATM. O cara estava ali. Ele urinou onde estava a dormir. Naquele calor do dia quando? Foi 25 ou 26. Daquele dia que aqueceu muito. O cara estava ali deitado, com o sol sobre ele, todo o xixi sobre ele, ainda ali está a dormir. Toda a baba a sair da boca. A questão é, aquilo há maior humilhação do que todos verem como você dorme na rua, do que aquela. Então o pecado, todo o pecado, esse é só um exemplo de um pecado visível. Mas todo o pecado tem um grande potencial de te desgraçar. Todo o pecado, sem exceção. Todo pecado tem capacidade de te tornar numa pessoa miserável. Até o pecado oculto que você faz, sem ninguém ver. Porque ele te rouba o prazer de você entrar na presença de Deus e orar com liberdade. A primeira coisa que você lembra é que você é indigno de estar lá. Porque o teu corpo se permitiu pecar.
O corpo humano, ele foi criado por Deus. Ele foi redimido por Deus para glorificar a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20. Se espera que nós, através do nosso corpo, nós glorifiquemos a Deus. A Bíblia nos fala em Provérbios, capítulo 11, que há uma vestimenta de uma prostituta. O que quer dizer que o nosso corpo, se é um objeto de redenção de Deus, aquilo que nós cobrimos no nosso corpo não deve trazer uma conotação perturbadora de quem nós somos em Deus. Não é? Deixa eu entrar no próximo que eu quero mexer agora. Mas nós devemos usar o nosso corpo para glorificar a Deus. A salvação que Deus nos deu em Jesus não apenas traz bênção para a nossa alma e o nosso espírito, mas também traz para o nosso corpo físico. Filipenses capítulo 1, no versículo 20, diz que Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido em meu corpo. Filipenses 1, no versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo. Como? Quer pela vida e quer pela morte. Sabe que alguns de nós, a forma como nós usamos o nosso corpo, fazemos com que pagãos permaneçam pagãos, porque não vê em nós nenhuma projeção de Cristo. Não vê em nós a usarmos o nosso corpo para a exaltação de Cristo Jesus. O nosso corpo foi criado por Deus. Foi redimido por Deus. Foi para glorificar a Deus. Daí que o nosso corpo é consagrado a Deus. Romanos 12, no versículo 1, diz-nos que nós fomos comprados e redimidos por um alto preço. Para quê? Para oferecermos nosso corpo como sacrifício vivo. Devemos dedicar inteiramente o nosso corpo a Deus. Não temos mais por direito a apresentar os nossos corpos para o pecado, porque o preço do nosso corpo foi muito alto. Porque passamos daí a ser ou a ter os requisitos para sermos objeto onde a habitação de Deus se torna real. Como é que você pode usar o seu corpo para o pecado? Como é que você pode permitir que você mesmo seja um instrumento do pecado para a sua geração? E quais são as consequências? Deixa talvez começar daí, do mau uso do pecado, do corpo. É quando você usa mal o corpo, lembra o que a Bíblia diz ali, né? Vamos lá, voltar para o nosso texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, 19 e 20. Fuja da imoralidade sexual. Queria ver uma outra versão. Quem tiver, podemos ler. Versículo 18, 19 e 20. Diz, fugir da prostituição. Evitem a imoralidade. Os outros pecados que o homem comete ficam fora do corpo. Mas o que pratica a imoralidade ofende a dignidade do seu próprio corpo. Ofende a dignidade do seu próprio corpo. Ok, sim, podemos ouvir a sua. É a mesma? Não. Ok. Lê-se assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo,
Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Como é que chamou aí na sua versão vem prostituição? Na minha vem imoralidade. Emanuel, na sua vem? Ofende a dignidade de seu próprio Antes de ofender. É para evitar o quê? Imoralidade. Imoralidade. Ok. Alguma outra versão diferente? Fugir da impureza. Impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Um dos pecados que é terrivelmente condenado nas Escrituras é o pecado sexual. É o teu uso indevido do teu corpo pelo sexo. E aqui eu quero, com principal atenção, chamar a vocês que namoram secretamente ou escondidamente, né? Mesmo vocês que já nos informaram que vão namorar, isso serve para vocês, não ficam menos chamados de atenção em relação a essa questão. Por que o pecado sexual é o pecado com maior potencial de te arruinar em termos de relevância como indivíduo nas mãos de Deus? É porque o pecado sexual, ele acontece, é a conjugação dos três elementos que Deus te criou com ele. É a junção do corpo, né? É também a união do teu espírito com o do espírito dessa pessoa. Quer dizer que se essa pessoa tiver demônios, todos os demônios que ela tem, você os abraça, mas também é a unidade mental. Por quê? Porque há uma emoção que vos conecta ali. Há um prazer. O prazer reside na mente, na alma, que vos conecta ali. Então, esta iniquidade, este pecado, ele tem capacidade de te tornar inutilizado até por Deus em algum momento. Há uma jovem chamada Dina nas Escrituras, a única filha de Jacó. Onde é que terminou a história daquela menina? No momento em que ela se deitou com um fulano aí. Acabou. Não se fala mais dela. Ela tinha na história o potencial de se tornar na única filha de Jacó, que se calhar em virtude disso teria alguma relevância na história de Israel. Mas mesmo assim, porque se permitiu deitar num leito de forma prematura, a história dela também foi abolida prematuramente. Então o pecado sexual, ele tem uma componente muito forte de te inutilizar em Deus. E o processo de restauração desse tipo de pecado é muito lento. Qual foi o pecado que desgraçou a vida de Davi? Pecado sexual. Sim. Davi era o maior líder que já existiu na história de Israel. Qual foi o pecado que desgraçou a vida do vovô Abraão? Pecado sexual. Abraão não pecou, né? Não, né? Então, estão vendo a confusão que estamos a ter hoje com os nossos amigos muçulmanos? É por causa do apetite sexual descontrolado do nosso tetaravô Abraão. Simples quanto isso. Então, esse pecado tem capacidade de desorganizar. É daí que José, quando entendeu a potencialidade desta, ele fugiu, né? Ele fugiu. Por quê? Porque todo pecado que alguém comete fora do corpo. Quando você mente, é fora de ti. Você está mentindo para justificar uma coisa que é externa a você, não é? Quando você rouba uma coisa fora de ti. Quando você engana uma pessoa fora de ti. Mas esse tipo de pecado é um pecado muito destrutivo. Muito destrutivo. E onde é que ele comete? Em um corpo. E você não só comete com o corpo, você convida a alma e o espírito para te ajudarem a cometer esse mesmo pecado. Então é extremamente nocivo. Qual é a consequência desse tipo de pecado no corpo? As consequências são várias.
Mas deixa ela trazer algumas consequências óbvias aqui. Primeiro é que você vai romper comunhão com Deus. Né? Todo pecado, ele representa este rompimento de interação com Deus. Os fluxos de graça e favor de Deus que você recebia, você passará a não os experimentar mais. Há uma qualidade de culpa que vai te caçar, que se não for graça de Deus para te resgatar disso, o teu prazer nas coisas de Deus vai morrer. Número 2, há aqueles pecados óbvios, evidentes. Você de repente, aliás, são mais evidentes para a mamãe, né? Para as mulheres. Você de repente fica grávida, não é? De repente fica grávida. E o que acontece quando você fica grávida depois? Nós vamos se olhar com um olhar de, aquela mamãe, oh, há uma jovem aí, uma minha filha aí, um irmão lhe engravidou, né? E ela veio me dizer que fiquei um pouco triste com ela. Só que na igreja onde ela estava, havia uma irmã que começou a lhe chamar de pecadora, sua prostituta, você nem merece estar conosco. O ano passou, aquela mamãe deu a luz, né? No ano seguinte, aquela santa ficou grávida também. Então ela me ligou e disse, agora tenho que ir também lhe lembrar o que ela me chamou. O pecado sexual, ele é evidente, vamos ver. Pode demorar, né? Demora quanto tempo? 4 meses só. Sim, mas esse tempo que leva para te comunicar, irmão, já está fez a coisa, já está lá, né? 4 meses. Esta é a consequência do pecado, não é? É gravidez. Irmãos, vocês já não têm direito e não terão razão para se engravidarem de qualquer maneira sem casar. Vocês estão a falar de jovens solteiros aqui. Por quê? Casar agora é a coisa mais fácil de se fazer. Não é? Muito fácil. É só falar com o irmão Castigo, dizer eu quero ser meu padrinho. Pronto. O irmão Castigo não nega ninguém. Já está. E casamos na semana seguinte, sem problema nenhum. Não precisa fazer festa, não precisa fazer nada. Não é? Se não tiver casar, vamos improvisar um aí. Mas também casar que não casa, né? Sim, quem casa é você. É pessoa. Um dos meus afilhados casou há 2 anos. Ele veio e disse, olha, eu estou a querer cair, eu estou a querer fornicar com aquela irmã. Preciso casar. Casou. Então, não é problema você querer casar para ter essa liberdade de fazer a coisa. Mas se for por causa disso, você vai se cansar depois de 1 ano, né? Então, não seja por causa disso. Isso só não deve ser motivo suficiente. Não é? A consequência que o pecado traz, o pecado sexual, é que ele denigre a pureza e a integridade do templo de Deus. Lembra-se que dissemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É onde ele reside. Então se espera que esse templo seja tratado com decência, com pureza e com honra. Então saber esperar até o casamento ainda está na moda. E ainda é valorizado por Deus nas Escrituras. Quando falamos da mordomia do corpo, nós nos referimos sobre o que Deus espera de como este corpo, que Ele constituiu para Ele, deve ser usado para a honra dele. Eu não sei quanto tempo tem. Ainda tem mais tempo. Tem quanto tempo? Pastor, pode vir até terminar. Não vou conseguir terminar. É muita coisa. A mordomia do corpo, ele implica o cuidado que nós devemos ter ao tratar esse corpo que Deus nos deu, que Ele resgatou, como vimos anteriormente, com um alto preço, e Ele morreu
para nós. E se espera que em nós haja uma clareza de como os nossos corpos estarão a serviço de Deus. Agora, qual é a recompensa então quando nós usarmos o nosso corpo de forma adequada? Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, nós temos ali uma promessa, uma recompensa sobre o que acontece a nós quando sabemos de forma correta usar os nossos corpos. O que a Bíblia diz ali? Podemos ver outras versões. Romanos capítulo 8, no versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Sim. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vivereis. Ok. Qual é a recompensa que temos ali? Vida. É viver. Então, dá-nos a ideia aqui clara. Não importa quem você veja gingar a usar mal seu corpo. Esse aí é um zumbi. É um morto-vivo. Sim, não é nada lá. Não é nada lá. Porque se você usa mal seu corpo, e aqui usar mal eu estou a falar de quê? Como você veste, como você anda a se tatuar no corpo. É como se Deus esquecesse de desenhar algumas coisas no corpo, né? Então você tem que ir desenhando sozinho, né? A forma má do uso do seu corpo é uma sentença de morte. É uma declaração de que Deus, há coisas em mim que você esqueceu de colocar e eu devo fazer por si. Você está morto. Mas aqueles que usarem seu corpo de forma sábia, a esses são prometidos que viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o Espírito de Deus está onde? Está no seu interior. A segunda recompensa, nós vemos no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 12. Êxodo, capítulo 20, no versículo 12. Como é que nós devemos usar nossos corpos? Já dissemos que temos que usar os corpos para glorificar a Deus. Mas a materialização ou a visibilidade desse elemento de glorificação a Deus, ele começa num local específico. O que diz ali a palavra de Deus? Assim diz. Sim. Respeite seu pai e a sua mãe, para que vocês vivam muito tempo na terra que estão em casa. Quem é que já respeitou sua mãe e seu pai espiritualmente ali? Quem é que respeita os pais espiritualmente? Como é que teu pai vê que você lhe respeita? Com atitudes, E essas atitudes são visíveis aonde? de forma prática. E o que faz essa forma prática? Quem é que respeita o pai e a mãe só pela alma só? Não, meus pais, a minha alma te respeita muito, mas eu vou te desobedecer fisicamente. Temos alguém assim aqui? Dá a ideia, olha aqui, se você é um desobediente com o seu corpo aos teus pais, você vai morrer cedo. Não é uma maldição. É que a honra ao nosso pai e à nossa mãe, como recompensa imediata do tempo que este corpo vai durar na vida, na terra, está ligado diretamente com o nosso nível de submissão e obediência aos nossos pais. Se você desonra seu pai e sua mãe, eu posso te dizer claramente que você ainda é pagão, não conhece Deus. Porque você não pode dizer que posso desrespeitar a meu pai, que eu vejo visivelmente,
mas depois já de fechar olhos e dizer está a orar a Deus. Não, isso é feitiçaria, não existe. Né? A evidência do que aconteceu no teu homem interior deve se refletir no tratamento que você dá ao seu pai e à sua mãe. Isso é através de quê? Do seu corpo. Não é a tua alma que vai viver muito tempo na terra. A promessa não é essa aqui. Não é para que a tua alma viva muito tempo na terra. O que está na terra? É o teu corpo. É isso que vai ter vida longa. Então, a forma má ou errada que você usa em relação aos teus pais tem qualidade, tem competência de encurtar os teus dias na terra. É como a ideia de que Deus não iria querer te fazer durar muito tempo a desrespeitar teus pais. Então ele abrevia os teus dias, né? Para você não ser uma dor de cabeça para eles por muito tempo. Abrevia-se os teus dias. Esta é a mesma promessa que nós vemos em Efésios capítulo 6, repetida pelo apóstolo Paulo, no versículo 3 do livro de Efésios, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. A outra recompensa pelo bom uso do nosso corpo nós achamos em Salmos capítulo 90, no versículo 10. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Hoje a vida passa depressa e nós voamos. E nós voamos. Quer dizer que na vida, quando você é obediente, você vai ser dado o privilégio de ter uma celeridade naquilo que você faz. 1 Coríntios também, capítulo 15, nos versículos 42 e 43. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. É semeado, é desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. A maior recompensa é que quando você ressuscitar no dia da morte, você não vai ser ressuscitado para destruição. Você vai ser ressuscitado para o gozo eterno. Mordomia do corpo. Quero deixar um espaço para uma pergunta. Teremos tempo de Teremos perguntas. perguntas. Sim. Então vamos continuar. Quando Deus cria o homem, Ele faz de forma tão inteligente que é importante aqui começarmos a distinguir a ideia de cuidado do corpo com egoísmo. Porque alguns de nós achamos que autoestima, sim, esse conceito de autoestima, ele é um conceito... Bem, talvez dizer que autoestima é um conceito que foi um pouco deturpado agora, porque em nome da autoestima, nós acabamos nos comportando de forma orgulhosa e arrogante, em nome de estarmos a governar bem o nosso corpo. Mas a instrução que é dada por Jesus
é que este princípio ele é inválido porque o amor que devemos dar a nós não é inferior ao amor que devemos mostrar ao nosso próximo. Daí que é importante entendermos que se essa governação do corpo é importante em nosso tempo, em nossa geração, como é que ele pode ser feito de forma eficiente com que não se conclua que estamos a agir de forma pecaminosa ou errada contra aqueles que são os nossos próximos. O nosso corpo, sendo ele a habitação do Espírito Santo, se espera que através dele evidências de graça e favor de Deus sejam também demonstrados como bênção para aqueles que estão ao nosso redor. E os canais que são comumente usados como meios para usar o corpo para o pecado é o que vamos ver agora. Eu já falei das consequências do mau uso do pecado. Uma delas são essas consequências evidentes. Mas nós temos também outros elementos dentro do corpo que podem ser usados como instrumentos para o mal. Se nós lembrarmos e lermos o que Jó certa vez disse, ele afirmou que não iria emprestar aos seus olhos para contemplar aquilo que é mal. Quer dizer que os olhos como porta de entrada, ele não permitiria que fossem usados para serem instrumentos do mal. Aliás, Jesus já nos disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Mateus capítulo 6, no versículo 22. Mateus 6, no versículo 22. Então, devemos cuidar dos nossos olhos dentro do nosso corpo. Em outras palavras, é que quando somos regenerados e nascidos de novo, não é tudo que você quer ver que você deve se permitir ver. Mateus capítulo 6, no versículo 22. Diz o quê? Os olhos são como uma luz para o corpo. Sim. Quando os olhos são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Lê o versículo 23. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Deixa eu também explicar este texto, começando da seguinte forma. Todos os nossos órgãos no corpo são alimentados e têm apetite próprio. E quando esses elementos do nosso corpo não estão a serviço de Cristo, nós iremos alimentá-los e satisfazê-los para agradar o diabo. Se o que os teus olhos têm prazer de contemplar é o pecado, então, para que você consiga ter paz na tua alma, você tem de sempre alimentá-los com aquele pecado que a tua alma vai se sentir satisfeita ou realizada. Aliás, todos os nossos órgãos são objetos que podem ser usados para o pecado. Neste caso, se você não consegue, por exemplo, ficar sem contar mentira ou fofoca, a tua língua começa a te dar comichão. Já notaram isso? Sim. Não, né? Irmãos, vocês que fofocam muito, como é que você sente quando não consegue contar muito? O coração não dói? Dói, né? Porque é que todos os nossos órgãos são alimentados, têm apetite próprio. Daí que é aquilo que você permite-os alimentar que irão se tornar fortes e passa a te controlar porque se torna um vício. Então, o mau uso do nosso corpo e dos nossos olhos, o que é que faz? Quando os olhos do corpo são bons, o que acontece com o corpo? O corpo está cheio de luz. Se o que você gosta de ver, assistir ou contemplar é bom, então você anda de forma iluminada. Mas quando é o inverso, quando os teus olhos são maus, como é que os olhos podem ser maus? É quando nós os usamos mal. O seu corpo todo fica cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que
potencial muito grande de poluir o nosso espírito. O outro elemento que eu já adiantei aqui, aliás, eu até antes de adiantar outro elemento, é que quando você usa mal os olhos, há um nome muito bonito que se chama desse pecado, chama-se concupiscência dos olhos, né? Concupiscência, não é nome de alguém, é nome de pecado, né? 1 João, capítulo 2, no versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 16. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, isso tudo não provém do Pai, mas provém do mundo. Provém do mundo. É pela visão de algo proibido que muitas pessoas pecam, desonrando contra o templo que eles são, com adultério, com fornicação, com imoralidade sexual e com o roubo. Êxodo, capítulo 20, no versículo 14. Êxodo 20. O que você não vê, se a Eva não tivesse olhado para aquela fruta ali, a cobiça não teria sido germinada em seu coração. Êxodo, ela olhou a fruta com desejo e por isso ela pecou. Êxodo capítulo 20, no versículo 14. O que a Bíblia diz ali? Não adulterarás. O adultério, ele começa nos olhos. É o que você vê, que você quer ver de novo. Só que você esquece que já viu, então quer olhar de novo. Pastor Frederico, acho que conhecemos, né? Ele diz que o primeiro olhar, você não tem culpa, né? Mas quando já passou e você vira, aquele jeito é tua responsabilidade. É tua responsabilidade. Já não é. O primeiro não tem culpa, né? Você está em Baguani, você não vai fechar os olhos, o cara já vai atropelar, né? Vai olhar. Mas o segundo, você ainda quer ver? Não, aí já a coisa vai semear no seu coração. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, no versículo 19. Sim, Gálatas é Novo Testamento. Gálatas, capítulo 5. Essa pergunta é boa a ser feita aqui, entre nós mesmos. Não há problema. Somos irmãos e irmãs. Sim. Gálatas capítulo 5, no versículo 19. A Bíblia diz que, ora, a obra da carne são manifestas. Obras da carne. Né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A estes eu advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Veja que os olhos podem ser usados como objeto ou instrumentos de pecado. Mas há uma forma como Deus colocou ou trouxe um adjetivo para o pecado dos olhos. Ele chama também a um pecado de olhos orgulhosos. Sabe que você pode olhar alguém e você se revelar que é um orgulhoso? Não é? Só pela forma como você olha alguém. Logo concluir que você tem uma podridão em seu coração. Vamos ver Provérbios, no capítulo 6, no versículo 17. Provérbios, capítulo 6, no versículo 17. Olhos altivos. Vamos tentar ver outras versões. O que são olhos altivos? Olhos arrogantes. Olhos arrogantes. Como é que olhos podem ser arrogantes? Não é? Olha lá, seu irmão aí ao lado. Prepara lá o irmão aí ao teu lado.
O que os olhos dele parecem? Parecem arrogantes? O que são olhos arrogantes? Uma versão diferente. Manuel, como é a sua versão? Altivos. Queremos uma versão mais simplificada. Sei. Provérbios 6:17. Altivos. Todos têm altivos? Alguém disse olhar com tamanho alto. Ah? Olhar orgulhoso. Olhar orgulhoso. É pena que você não pode se olhar, né? Às vezes se olha. Às vezes se olha, né? Você não No espelho. No espelho. Vamos lá ver outro tipo de olhos que temos aqui. Mas também podemos ver Isaías capítulo 2, versículo 11, né? Temos a lista de olhos antigos, Isaías 2:11. Só para vermos então o que acontece com esse tipo de irmãos que usa olhos dele para... Eu não te olho de qualquer maneira, basta eu te olhar só. Né? Às vezes nos ameaçamos assim. 2:11. O que diz que vai acontecer com esses irmãos que olham os outros de forma arrogante? Os olhos antigos dos homens serão abatidos. E a sua altivez será humilhada. Então, meu irmão, se teus olhos são orgulhosos ou arrogantes, você é um alvo a ser abatido por Deus. Não é a pessoa que vai te abater, é o próprio Deus. Temos também irmãos com olhos malignos. Provérbios 23, no versículo 6. Provérbios 23, no versículo 6. Quem está lá? Está no versículo 6. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Então, irmão, cuidado com esses olhos desse seu irmão. Se você sabe que os olhos desse irmão são malignos e te der pão, a Bíblia te autoriza a negar. E se ele perguntar por que estás a negar, diga por causa dos teus olhos. Então, teus olhos não inspiram confiança. Há também olhos maus, né? Mateus 6, no versículo 23, já vimos isso. Mas também temos outros tipos de olhos, em Provérbios 30, no versículo 17. Provérbios capítulo 30, no versículo 17. Esses são olhos dos que desprezam os outros, né? Olhos de desprezo. O que diz aí? Aquele que olha o pai com desprezo e se recusa a obedecer a sua mãe, merece que os corvos lhe tirem os olhos e as águias lhe devorem. Então, se você desrespeita ou olha mal teus pais, o que o escritor de Provérbios deseja para ti é que aqueles passarinhos pretos ali pousem na tua cabeça e comam teus olhos. A ideia é que você seja um cego, você nem merece os pais que tem. É por essa razão que eu disse, olha, você não pode estar aqui a gritar que tem um Deus, que você honra, que você serve, mas você não consegue obedecer simples instruções dos teus pais. Você ainda não é cristão. Só gosta da ideia de estarmos juntos, mas ainda não aconteceu nada com o seu interior. Mas eu oro que alguém nessa tarde saia daqui dizendo: Senhor, faça algo novo em mim.
ajude que os meus pais sejam honrados por mim. E que se eu uso meus olhos de forma errada, que Ele transforme-os para a glória dele. Há um terceiro tipo de uso mau dos nossos olhos, que está em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 14. 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 14. Esses tipos de olhos, ninguém deve desejar ter. Capítulo 2, no versículo 14. Porque há uma condenação clara que é dada a eles. Que tipo de olhos são esses? 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, Os olhos são cheios de quê? e saciados de pecado, enganando almas inconstantes, aliás, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Como é que você enche teus olhos de adultério? Para vocês, rapazes, toda vez que você assistir os filmes pornográficos, você não vai conseguir olhar uma irmã na igreja com roupa. Por quê? Porque teus olhos estão cheios daquela nudez que você saturou a tua mente com ela. A Bíblia te chama de quê? Maldito. Maldito. Então, você vai alimentando teus olhos. Vai alimentando teus olhos. Ao ponto de você, qualquer irmã que passa, você está vendo uma pessoa sem roupa. É o que está cheio lá. Isso nem é engraçado. Porque é terrível. Porque é uma acusação, é uma colocação que as escrituras fazem, que quando você enche teus olhos, você não faz o quê? Não para de pecar. Por quê? Toda vez que você olha alguém, você está num exercício contínuo de pecar. Você está numa vida de pecado. É este modelo errado de uso de um dos elementos do seu corpo. Não existe pecado mais terrível que este. E isso exige libertação urgente. Exige intervenção urgente. Por quê? Porque morrer nesse estado, não há graça que vai te resgatar do inferno. Não há. Você é um pecador permanente. Não há circunstância em você em que há um exercício pleno da santidade e de comunhão com Deus. Não existe. Por quê? Não, nunca para de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Sabe o que é um exercício? Um exercício é o desenvolvimento de uma habilidade que você faz para ter competência de fazer uma coisa. Então aqui é a ideia de que você é especialista em cometer pecado. Você é um profissional do pecado. Mas começa como? Como você aplica o uso dos teus olhos. O mau uso da visão foi enfatizado por Jesus. A consequência é terrível. Somos chamados de malditos. Mas a boa notícia que temos é que o mau uso desse elemento do corpo pode também ser reajustado. Por quê? A própria palavra de Deus diz que em Abacuque que os olhos do Senhor são puros que não contemplam o pecado. Então, se você estiver vivendo numa vida de pecado, não tem como você orar e Deus te atender. Há também um mau uso do toque. Sabe, irmãos e irmãs, isso é um simples princípio. Não é para vocês, rapazes? Onde você não tocaria a sua irmã biológica, não toca outra irmã. Sim. Né? A nudez que você não veria da sua irmã, não deseje querer ver nas outras irmãs. É um simples princípio. Né? É um simples princípio cristão. Como administradores dos nossos corpos, dos nossos pés, as nossas mãos também devem glorificar a Deus.
Se são elas que vão me levantar, as minhas mãos, eu quero levantar. Não é? Mãos impuras. Não é? É preciso você também saber que vai prestar contas a Deus. Isso funciona tanto para irmãos como irmãs. Quando você anda querendo tocar. Não é? Importa para ti. Nenhum órgão do corpo pratica qualquer ato por si mesmo. Porque todos são comandados pela mente. E a mente está embutida no corpo. A Bíblia fala do valor das mãos. Né? O valor das mãos. O fruto do trabalho das mãos. Provérbios 10, no versículo 4. Não é? Mãos que engrandecem. Provérbios 31, 31. Mãos que sustentam. Mateus 14, 31. Mãos que abençoam. Mateus 19, 13. Mãos que trabalham. Todos os nossos órgãos devem ser para glorificar Deus. Todos. Todos. Por essa razão, é importante para vocês solteiros, não comecem a tocar o que vocês não vão concluir. É só evitar. Senão vão começar a se abrasar de qualquer maneira. O uso indevido das mãos. Muito cuidado. Para quê? Para não andar nos desejos da carne. Para não caminhar ardendo em concupiscência em seu coração. Nós vemos também que o nosso corpo não deve ser doado para a idolatria. Não deve ser oferecido a ídolos. Através de pactos ou alianças que fazemos em nós mesmos. Era comum, alguns anos atrás, as pessoas, principalmente noivos e noivas, maridos e, aliás, sim, namorados e namoradas, fazerem pactos diabólicos, com saliva, com sangue, não sei o quê, e declarar, se eu não te casar, que eu nunca case com ele. E acabava não casando a ela. E se eu não te casar, que aconteça contigo A, B, C, D. Esses relacionamentos são diabólicos, né? São infernais. Isso que você está fazendo é um mau uso do seu corpo. Mas devemos também entender que a Bíblia encoraja você a saber cuidar do teu corpo. Aqui estamos a falar da dimensão espiritual, do teu relacionamento com o que é pecaminoso, com o que é mal, com o que pode te denigrir. Mas também a Bíblia fala da necessidade de nós cuidarmos desse, nós tomar banho, não é? Esse é um exercício do cuidado do corpo que nós temos com nós mesmos. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Provérbios, né? Está cheio dessas instruções. No capítulo 11, né? Provérbios capítulo 11, no versículo 17. Como ele vem? Sim. O homem bondoso faz bem assim, o cruel provoca seu sofrimento. Sim. Uma outra versão. O homem misericordioso faz bem à sua alma, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então, só me dizer aqui que o teu corpo é tua responsabilidade para cuidar dele. Esse é o papel, é tua responsabilidade, é tua, não é? É teu mérito cuidar dele. Não é? Devemos manter o corpo bem, em funcionamento pleno. Devemos manter o nosso corpo bem cuidado, através do que consumimos e do que permitimos ingerir nele. Podemos ver ainda em Provérbios capítulo 23, no versículo 20, no versículo 21. Sim, 23, 20. Não
juntos com os que se embriagam, Hum. nem com os que comem demais, Sim. porque bêbados e comilões acabam na miséria. Hum. A sua indolência cobri-los-á de andrajos. Andrajos são trapos. Sim. Podemos ver outra versão mais simples. Assim diz, não ande com gente que bebe demais, Hum. nem com quem come demais. Hum. Portanto, os beberões, como comilões, vivem no sono e acabam na presença dos filhos fracos. Agora, imagina lá teu amigo aí ao lado. É só imaginar só um apetite bíblico aí ao lado. Nós também somos encorajados pelas Escrituras a nos exercitarmos com moderação. Podemos ver 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 6, no versículo 8. Quatro, 6, 8. Diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. O exercício físico é parte do que se espera que você faça para manter o seu corpo durável o máximo possível. É também importante descansar. Descansar. Êxodo capítulo 8, no versículo 20, no versículo 8 ao versículo 11. É importante descansar. Lembra-te do Senhor no dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos, mas no 7º dia será dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho nenhum. Nem tu, nem teus filhos e filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram nas suas cidades. Descansar. Nós, às vezes, achamos que descanso não é necessário, né? Então, trabalhamos de um a um. Descansar é importante. Por quê? Deixa eu só dizer o seguinte: quanto mais vida esse corpo tiver, com capacidade de ficar em pé, mais capacidade terá de fazer estragos no reino do inferno. Agora, se você já tiver sido cansado, envelhecido, desgastado, nem sua voz sairá para falar nada. Então, a utilidade do corpo, ele reduz. Malaquias, capítulo 6, versículo 31. Malaquias não, Marcos, capítulo 6, versículo 31. Jesus então convidou-os: venham comigo a um lugar sossegado para descansarem um pouco. Eu sou culpado de não conseguir descansar. Mas agora eu entendo que se até Jesus descansou, não sou eu que vou fazer tudo sozinho. Não é? Então, jovens, vocês são muito jovens para descansarem, né? Não é justo descansarem agora.
Mas encontrem tempo também para descansar. Porque o corpo, o templo que fomos dados, ele ainda precisa ser útil para Deus. Já são quase 14h30. Continuo? Sim, pode botar assim. Vamos orar. Podemos colocar em pé para orar. A minha pergunta para si nesta tarde é: como é que você usa o seu corpo? E eu quero que nos redediquemos a Deus, com o entendimento de que os nossos corpos são habitação do Espírito Santo. E a forma como nós usamos, nós iremos prestar contas a Deus. Apóstolo, pode me esperar neste momento de oração. Como é que você usa o seu corpo? Deus se glorifica com o uso que você faz, ou você usa o seu corpo para os seus próprios deleites, para as suas próprias emoções, ou para os seus próprios prazeres? Deus se glorifica em ter você, ou você não faria diferença nenhuma? Essa é uma reflexão muito pessoal. Certeza que cada parte deste ensino tocou de forma particular a vida de cada um de nós. Que a oração é mais particular do que coletiva. Como é que cada um tem o seu corpo para Deus? Como é que nós usamos? Será que Deus se agrada da maneira como nós temos usado os nossos corpos? Então coloca-se diante de Deus. Se eventualmente descobrir que tem falhado no propósito de manutenção do seu próprio corpo ao serviço do Senhor, ainda temos o privilégio. O convite de Jesus de que vindem a todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio. Se é que você está cansado de usar seu corpo para o pecado, em Jesus é o melhor lugar para se chegar e encontrar o sossego do seu corpo. Coloque-se diante de Deus. Ore para si. Ore para si. Lembre que quem melhor conhece do que você é você mesmo. Do que ninguém. É você e Deus. Porque a Ele você não vai mentir. Eu percebi que o nosso corpo deve ser usado em função do tempo. Muitos de nós descansamos no momento de trabalhar. Alguns trabalham no momento de descanso. Ou ainda, trabalhamos por coisas fúteis e deixamos de trabalhar para coisas úteis. Trabalhamos para coisas destrutivas e não usamos o nosso corpo para coisas construtivas. É daí que as Escrituras dizem que cada um de nós, alguns de nós têm seus corpos como vasos de desonra, mas alguns as conservam ou os conservam como vasos de honra. O que queres que seu corpo se torne diante de Deus? Um vaso de desprezo ou um vaso de honra? Um vaso de honra é todo um vaso que ainda pode ser útil por Deus. Todo um vaso de honra é um vaso
que é usado para pessoas de honra. Se você quer se tornar alguém relevante na sua geração, na sua igreja, na sua família e diante de Deus, temos que aprender a fazer o bom uso do nosso corpo, o bom exercício da nossa mente, o bom exercício do nosso corpo, das nossas palavras, o bom exercício dos nossos olhos. O salmista diz: desvenda ao Senhor os meus olhos, para que eu veja. Não temos como ver as maravilhas de Deus se os nossos olhos forem todos eles orientados para olhar as coisas que não são convenientes. Não vamos esperar que os nossos olhos, o nosso coração, aliás, seja prudente, sábio e conduzido em todo o procedimento, se permitirmos que os nossos olhos se agradem por coisas inúteis e por coisas impuras. Porque os nossos olhos determinarão o desejo do nosso coração. Se você encaminha os seus olhos para as coisas de Deus, se você dispor os seus olhos para as coisas de Deus, então o seu coração será totalmente desejoso para as coisas de Deus. Porque o coração nunca vai desejar por coisas que os olhos não poderão ver. O seu coração não se vai inclinar por coisas que os seus olhos não experimentaram e nunca desejou. Ora para que Deus nos use com graça e favor, para que tenhamos os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Todo pecado em nosso corpo mancha o corpo e torna o nosso corpo inútil de ser um sacrifício vivo diante de Deus. Deus se agrada com o corpo puro, com olhos puros e coração puro. Deus se agrada com mãos limpas. Senhor,